Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. A mais uma mensagem da graça de Deus, a mais uma reunião com o povo de Cristo, o ressuscitado. Esse é o tema. O véu não revela. Esse é o tema. O véu não revela. O véu, a lei de Moisés não traz revelação. Então nós vamos estudar sobre esse assunto neste dia. Vamos lá. Israel, casa de Deus, guiada por Moisés. Igreja ou a igreja, casa de Deus, conduzida por Cristo. Ô irmão Elson, e há diferença nisso aqui? Com certeza. A igreja não é conduzida por Moisés. A igreja não é conduzida pela lei. A igreja não é conduzida pelos profetas. A igreja é conduzida por Cristo e sua graça. Israel, na antiga aliança, representava a casa de Deus. Quando se falava em casa de Deus no antigo pacto, se referia a Israel, né? Quando se falava de casa de Deus no antigo pacto, se referia somente a Israel. E quem conduzia a lei para Israel era Moisés. Então, era Moisés que ministrava para a casa de Deus, a saber, Israel. Quando Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Aí o pastor pensa que é na igreja evangélica. O pastor diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Aí ele diz assim: vocês devem estar alegres, porque vocês estão na casa de Deus. Mas vamos lá. No tempo de Davi, não existia templo. Ou seja, no tempo de Davi, não tinha igreja, templo. Porque quem construiu o templo? Salomão, filho de Davi, depois da morte de Davi. Então, se já tivesse um templo onde o povo adorava, aí o pastor poderia até interpretar dessa forma. Não, quando Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, Davi se referia ao templo, mas o templo não existia ainda. O templo foi levantado por Salomão, depois da morte de Davi. Então, quando Davi dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, Davi se referia a uma reunião anual que acontecia onde? Em Jerusalém. Quando o povo ia sacrificar em Jerusalém, aí Davi era convidado, e aí Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, ou seja, Jerusalém, o centro da comunhão, da reunião dos judeus, sem um templo, porque naquele tempo ainda não existia o templo, tá bom? Então que fique claro que quando Davi dizia isso, Davi não se referia a uma igreja evangélica, mas sim a reunião dos judeus anualmente. Então Moisés guiava a casa de Deus, que era a nação de Israel. Então vamos entrar no texto. Hebreus capítulo 3, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: pelo que santos irmãos, olha como o apóstolo já se refere ao povo, pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo quer dizer aquele que foi enviado, né? Considerai aquele que foi enviado, o apóstolo, e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Observe que Paulo já vai fazendo aqui algumas considerações. Considerai. É para vocês entenderem que é só ele, que não tem outro.
é para vocês considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A confissão daquele povo não estava fundamentada no apóstolo Pedro. Aí tem a religião que diz Pedro era a pedra principal. A confissão daquele povo não estava fundamentada no apóstolo Paulo. A confissão daquele povo não estava fundamentada no apóstolo João, no apóstolo Tiago. A confissão daquele povo não estava fundamentada no sumo sacerdote da época de Jesus, chamado Caifás. E a confissão, a nossa confissão, não está fundamentada ao pastor A, ao pastor B, ao padre, ao ancião, à igreja X ou à igreja Y. A nossa confissão de fé, ela não está fundamentada em nenhum outro que não seja Jesus. A nossa confissão de fé não está fundamentada a um sistema religioso evangélico, católico, espírita, etc, etc, etc. Então, todas as vezes que você lê a Bíblia, quando você for ler a palavra, nunca leia a Bíblia com a perspectiva de uma visão evangélica. Porque se você for ler a Bíblia de acordo a uma orientação de um pastor pentecostal, você vai entender a Bíblia em uma visão pentecostal. Se você ler a Bíblia sobre a orientação de um pastor adventista, você vai ler a Bíblia e vai entender sobre a perspectiva de um pastor adventista. Se você ler a Bíblia sobre a orientação e a perspectiva de um pastor batista, você vai entender da mesma forma. Espírita, católica, de todas as religiões. Se você for ler a Bíblia, tendencioso a uma visão de um homem, de um líder, você só vai aprender com aquela direção limitada do homem. Quer ver uma coisa? Não precisa, né, mas qual é a maior igreja evangélica hoje do Brasil? É aquela, você já sabe qual é. É a igreja, eu acredito que seja a igreja, não é a da Pomba. A da Pomba, se eu não me engano, em questão de membro, fica em segundo lugar. A maior em termos de membro é a Assembleia de Deus. Independente das ramificações, mas é ela. É a que tem mais membro no mundo. Se você vai ler a Bíblia sobre a visão de um pastor assembleano, você só vai entender dentro da visão de um pastor, no mínimo pentecostal assembleano. É por isso que você tem dificuldade de pregar o evangelho para um cristão de outra igreja. Porque ele foi treinado, ele foi doutrinado a aprender a Bíblia só naquela visão. Da Deus é amor, da pentecostal, da neopentecostal, da batista tradicional. Então ele não consegue entender a Bíblia fora da caixinha. A forma que nós pregamos o evangelho não é para você entender a Bíblia dentro dessa caixa aqui, ó. Não, eu vou entender a Bíblia agora de acordo o irmão Elcio prega. Não. Porque a gente não fica tentando prender as pessoas no nosso entendimento. Tem muita coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas coisas que eu entendo daqui da Bíblia, ó, daqui. Tem muitas coisas que eu entendo, mas que eu não prego como doutrina. Por quê? Porque se eu entendo de uma forma dentro da Bíblia, e eu transformo esse entendimento que eu tenho, que é particular, em uma doutrina, eu começo a conduzir você ao meu raciocínio, ao meu entendimento. Eu posso até falar, tá? Eu posso até citar algumas questões onde você pode ter também a mesma perspectiva. Tá bom? Então presta atenção no que eu vou falar. Eu posso falar alguma coisa da Bíblia aqui que não é uma doutrina, porque uma doutrina eu tenho que ter um contexto. Mas eu posso falar algumas coisas aqui que você não entende dessa forma e talvez você passe a entender. Um exemplo que eu vou dar. Um pastor acadêmico, eu esqueci o nome dele, mas ele é um pastor acadêmico, cientista.
muito conhecedor de ciência, né? Ele fez uma publicação, uma história, um resumo, falando sobre a idade do ser vivo. E dentro do seu artigo ele publicou dizendo que a Terra tem aproximadamente, dentro da história que ele fez, que a Terra, que os animais têm aproximadamente 150 milhões de anos. Só que esse mesmo pastor, quando ele pega a Bíblia, ele pega o microfone e está diante da igreja, ele diz que, biblicamente falando, a Terra tem só 6.000 anos. Porque, cronologicamente falando, a Bíblia só me dá respaldo para entender que a Terra vai fazer apenas 7.000 aninhos. Aí o outro pastor questionou ele: como você publica um artigo falando números exorbitantes de 150 milhões de anos, de 50 milhões de anos, que a Terra tem aproximadamente 13,5 milhões de anos, mas na hora de pregar a sua Bíblia, você diz que a Terra vai fazer 7.000 anos, e com 7.000 anos Jesus volta e o mundo acaba. E agora? Aí o rapaz perguntou a ele: ou o seu artigo é falso e você ensina na faculdade, ou a sua Bíblia é falsa, ou uma coisa ou outra, porque aí é uma contradição. Então, por isso que eu estou falando para vocês, existem pensamentos meus que eu não posso pregar como doutrina. É igual a questão do dilúvio. É inconcebível, não cabe na razão do ser humano acreditar que o dilúvio foi a nível mundial, que o mundo todo, o planeta, o cosmo, foi inundado e uma arca com aproximadamente 160 metros de comprimento, com 70 metros de altura, coube todas as espécies de animal do mundo, sendo que até hoje existem animais sendo catalogados que naquele tempo não existia. Então é claro, gente, aí não é doutrina, é o que eu falo, que eu entendo dessa forma. É claro que o dilúvio não foi a nível universal, foi em uma localidade. Até porque naquele tempo não existia 5 continentes. E aí? Aí você olha para a Bíblia: ah, irmão, mas isso aí soa como heresia. Por isso que eu não prego como doutrina. É só questão de racionalidade, é usar a mente. É igual quando a Bíblia diz que Deus destruiu a terra de Sodoma e Gomorra. Mas destruiu ali uma força de expressão de um povo, de uma geração que foi fulminada pelo pecado. Mas a terra onde era Sodoma e Gomorra, existe ou não? Existe, com outros nomes. Então ele não destruiu no sentido de que aquela terra desapareceu. Ele destruiu uma geração que viveu naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Está entendendo? Então é simples de entender. É igual quando João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. João escreve Apocalipse e designa aquelas cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. E lá em Apocalipse tem a igreja de Éfeso. Quem lembra aí? A igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja me ajude, né, irmão? São 7 igrejas, não é isso? Mas aquelas 7 igrejas ficavam na Ásia Menor. Aquelas igrejas, Laodiceia, Tiatira, Éfeso, existem hoje? Mas a terra onde elas estavam localizadas, existe? Onde se encontra um país chamado Turquia hoje. Então aquelas igrejas estavam localizadas onde seria hoje a Turquia. Abraão saiu de que terra? Da Mesopotâmia. Abraão saiu da Mesopotâmia. E existe aquela terra ainda? O nome? Aquele país? Não. Que país é hoje? Iraque. É o Iraque, de onde Abraão saiu. Então, a terra existe, a terra não foi destruída. O que foi destruído foi uma geração, foi um povo, por causa de uma corrupção específica. Então, falar sobre isso, o povo fica: não, irmão, mas veja bem. O povo não abre a mente para entender esses detalhes. É igual Jesus disse:
sobre o fim do mundo em Mateus 24. Tudo isso será destruído, vai vir o fim do mundo. Mas que mundo? O mundo na Bíblia tem tradução. O mundo cosmo é uma coisa, o mundo ecumene, o mundo dos mortos, tem várias traduções. E o mundo ali era um mundo se referindo à casa de Israel. Era a nação de Israel que ia ser destruída. E foi destruída o mundo ali, a questão do culto que era feito, o templo, a terra, foi sitiada pelos romanos no ano 70 e foi devastada, acabou. O fim do mundo que Jesus falava não é o fim do planeta Terra, era o fim da casa de Israel. Israel foi devastada, destruída. O templo foi incendiado, os judeus foram assassinados e muitos foram levados cativos para outras nações. Só em 1948 que as Nações Unidas é que levantaram novamente a terra de Israel, que nós conhecemos hoje. E o povo olha para essa Israel que existe hoje e acredita que é o Israel da Bíblia. Não, gente. O Israel que a Bíblia fala foi destruído no ano 70. O Israel que existe hoje é um Israel misto das Nações Unidas, que na verdade nem ele mesmo se manda, porque tem os governos exteriores que comandam ali com eles. Então, queridos, a nossa confissão precisa estar fundamentada em Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote, e não nenhum líder religioso, não nenhum homem. Tem que passar por Cristo Jesus. Vamos lá. Hebreus 3:2. Como ele foi fiel, olha que interessante. Como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também, eu fiz questão aqui de colocar em maiúsculo, porque aqui eu quero, mais uma vez, bater contra um assunto que tem se espalhado aí no meio da graça. Assim como também o foi Moisés em toda a casa de... O que era a casa de Deus? Israel. Eu vou até tomar uma água, que é um pouco tenso isso aqui. Alguns irmãos que acompanhavam as nossas mensagens até deixou de acompanhar a mensagem do irmão Elcio, porque eu tenho batido com frequência sobre essa questão. Existe uma mensagem no meio do povo da graça de Deus, onde estão pregando, alguns irmãos nossos estão pregando, que Moisés, na verdade, ele não obedeceu a Deus e ele criou uma lei sacrificial, cerimonial, que não foi bem assim, que Deus não pediu o sacrifício de animal, foi Moisés que inventou. E aí alguns irmãos começaram a entrar em contato comigo dizendo assim: olha, irmão Elcio, Deus não pediu para Moisés sacrificar não, foi Moisés que quis sacrificar. Aí eu pergunto, bom, então se Moisés inventou os sacrifícios, então Moisés não é confiável. E aí o argumento é, mas é porque quando Moisés desceu do monte, o argumento é esse. Quem estava com Moisés? A gente sabe que Deus falou com Moisés no monte. Moisés desceu com as tábuas da lei e ele aplicou sobre a casa de Israel, não é isso? Que era a casa de Deus. Eu vi Moisés no monte? Não. Mas eu vou questionar que Deus não falou com Moisés no monte porque eu não vi? Não posso. Porque também nós abrimos agora a brecha para questionar quem falou com Paulo no terceiro céu. Quem estava lá? Então, se eu questiono que Deus não falou com Moisés no monte, que Moisés desceu, até que Deus falou, mas depois Moisés começou a acrescentar alguma coisa, eu também posso dizer que Deus também pode ter falado com Paulo, e Paulo também começou a acrescentar algumas coisas. E é aí que nasce o perigo, onde daqui a pouco o cristão que deveria estar fundamentado na palavra se denomina ateu. E começa a esfriar os irmãos da graça. Sabe para quê? Porque eu quero pregar uma coisa diferente que o irmão Elcio não prega. Então eu vou trazer aqui um argumento que eu acho. Lembra do que eu falei? Eu acredito que o dilúvio não foi mundial, foi local. Mas eu não posso trazer esse argumento para aqui como uma doutrina para
injetar na tua mente que você também tem que acreditar dessa forma. Não posso fazer isso, porque eu não tenho um respaldo para isso. Irmão, mas lá em Jeremias, aí vem o argumento, mas lá em Jeremias está escrito no capítulo, acho que é o 7, 21, ou é 21, 7, eu troquei aqui as bolas. Lá em Jeremias está escrito que Deus não pediu, por favor, alguém aí pode acompanhar comigo, é 7, 21 ou 21, 7, Jeremias. Deus não pediu sacrifício quando tirou o povo do Egito. Está lá em Jeremias. Irmão, se Jeremias disse que Deus não pediu sacrifício quando tirou o povo do Egito, logo o sacrifício de Moisés é uma invenção de Moisés. Meus irmãos, é muito simples explicar isso. É claro que Deus não pediu sacrifício para tirar o povo do Egito. É claro que Deus não pediu sacrifício para tirar o povo do Egito, porque Jeremias ele especifica. Deus não pediu sacrifício para tirar. 7:21 Jeremias, não é isso? Eu vou ler. Jeremias 7:21, eu vou ler aqui porque aí fica mais fácil, né? Onde está Jeremias, irmão? Está na Bíblia, irmãos. Procure que tu ache. Vamos lá. Rapaz, o costume da gente ler aí no computador, né? Para encontrar é uma luta. 7:21, não é isso, irmão? Você tem certeza que você está falando? Então vamos lá. Jeremias, o profeta Jeremias. Fazer igual aquele pastor que fala rouco. Capítulo de número 7, no versículo de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Rapaz, você se arrupiou aí, meu irmão. Olha lá, Jeremias 7:21, preste muita atenção. Olha lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de quem? De Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. 22. Porque nada falei ou nada pedi a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Meus irmãos, é simples aqui. Jeremias estava profetizando, mandando o povo comer a carne, comer o sacrifício, porque com certeza o povo estava querendo aqui sacrificar a Deus, como se estivesse agradecendo a Deus, porque Deus tinha tirado do Egito, e o profeta disse: quem disse que Deus tirou vocês do Egito por causa de sacrifício? Era isso que o profeta estava dizendo. Quem disse que Deus pediu para você matar animal para ele tirar você do Egito? Deus não pediu nada, até porque o povo no Egito era escravo. Escravo não pede nada. O povo no Egito era cego, sem entendimento. O povo no Egito precisava da misericórdia de Deus. O povo do Egito não precisava sacrificar para Deus. E aí o profeta está dizendo: Deus não está pedindo sacrifício para vocês. Deus não pediu sacrifício, e ele especifica: Deus não pediu sacrifício nem holocausto quando tirou vocês do Egito. Então fica claro, irmão. Eu não posso dizer que Moisés é uma fraude, que o sacrifício que Moisés pedia era uma coisa da cabeça de Moisés, porque Jeremias disse que Deus não pediu. Aí vem cá, então quer dizer que eu acredito que Deus falou com Jeremias, aí eu não acredito que Deus falou com Moisés. Não vira confusão? Aí você agora precisa separar as coisas. Em que tempo Jeremias está falando? E o tempo que Moisés está pedindo sacrifício dentro do contexto da lei. Quando o povo saiu do Egito, Deus já tinha dado a lei? Não. Deus deu a lei no deserto, no caminho, depois que o povo saiu do Egito. A partir do momento que Deus dá a lei, é que dentro da lei vem a petição e a obrigação do sacrifício. Aí é que Moisés começa agora a pedir sacrifício de animal. Mas quando o povo saiu do Egito, Deus não pediu sacrifício. Mas quando o povo estava no caminho, atravessando o deserto, Deus instituiu a lei, e dentro da lei de Moisés, Deus começou a pedir sacrifício para organizar e para padronizar e para conduzir aquele povo. Sim, meu irmão?
Exatamente, exatamente. Porque aquele povo que saiu do Egito, aquele povo só servia a Faraó. Eles não queriam servir a mais ninguém. Então, quando Deus tirou aquele povo do Egito, aquele povo não tinha líder. Lembra que eles questionaram Moisés? Quando Moisés matou um egípcio para defender um hebreu? Aquele povo não queria obedecer Moisés. Aquele povo duvidava que era Moisés, que Deus falava com Moisés. Aí Deus deu a lei para aquele povo obedecer a Deus por meio de Moisés. Não, exatamente, exatamente. O povo precisava de uma lei. E aí Deus estabelece a lei. Aí vem Paulo, olha que coisa clara. Aí vem Paulo e diz assim: assim como também o foi Moisés em toda a casa de Israel. Então Paulo aqui está falando de fidelidade. Ele diz que Jesus foi fiel ao que constituiu, quem constituiu foi Deus. E Paulo está afirmando também que Moisés foi também fiel. Então, como é, gente, que Paulo diz que assim como Jesus foi fiel, Paulo disse, Moisés também foi fiel. Então eu não posso tirar o crédito da lei de Moisés, dizendo que Moisés inventou um sacrifício, se o próprio Paulo confirma que Moisés foi fiel. Não só Paulo, a própria palavra como um todo. Havia uma necessidade. Nós vamos chegar lá, exatamente. É um caminho, é uma trajetória, exatamente. Mas naquele período precisava daquilo. Até porque os sacrifícios dos animais apontavam para... Você já está muito adiantadinho, calma lá. Olha lá. Como ele foi fiel ao que... Mas a graça de Deus é isso, né? A gente fala uma coisa que a mente de você já está lá na frente. Isso é bom, isso é revelação. E onde há véu não há revelação. Como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Moisés não foi fiel em alguma coisa. Moisés foi fiel em toda a casa. Em toda a casa, em toda a lei, todo o contexto do chamado de Moisés. Ele foi fiel. E aí nós vamos continuar. Olha lá. Hebreus 3:3. Pois ele, falando de Cristo, né? Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. É claro que Cristo é digno de maior glória do que Moisés. Mas isso não anula a glória do ministério de Moisés. Presta atenção. Só está dizendo que Cristo é de maior glória. Ou seja, nós não estamos em Moisés, nós estamos na glória do Cristo. Amém? Então, pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então Jesus é maior do que Moisés e ele é maior do que a casa. Quem era a casa? Israel. Ele é maior do que a casa porque ele que edificou. Vamos lá, vamos continuar. Hebreus 3:4. Porque toda casa é edificada por alguém. Pronto. Vírgula, né? Porque toda casa é edificada por alguém. Então vamos lá. Quem edificou a casa de Israel? Moisés. Toda casa tem que ser edificada por alguém. Né? Você é pai, mãe, na sua casa você que edifica. Né? Os filhos têm que obedecer, tem a hierarquia, não é isso? Então toda casa é edificada por alguém. Mas quem edificou todas as coisas é quem? Deus, pronto. Então Deus, ele edificou na lei e edifica na graça. Na lei ele edificou de uma forma, por meio de Moisés. Na graça ele edificou de outra forma, por meio de Cristo. Mas não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus. Olha lá, Deus não muda, ele é imutável. Mudou a lei, Deus não. Vamos lá. Hebreus 3:5, de novo, olha o que o apóstolo está falando de Moisés, para a gente acabar com essa conversinha de que Moisés inventou sacrifício de animal e que Moisés criou. Moisés não criou nada, Moisés foi fiel, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Moisés foi tão fiel ao que Deus mandou, que quando ele não fez o que Deus pediu, que não era para bater na pedra, ele bateu, foi punido na hora. Então se Moisés ficasse sacrificando animais sem Deus pedir, Moisés tinha sido punido bem antes daquela situação da pedra.
Hebreus 3:5. Moisés, na verdade, mais uma vez, foi fiel. Vem cá, como é que o Evangelho da Graça diz que Moisés foi fiel, aí vem um pregador e diz que Moisés foi infiel? Aí eu fujo da doutrina, irmão. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus. Mais uma vez, casa de Deus no contexto era Israel. Como o quê? Servo. Ele era servo. Então vamos lá. Moisés, além de ser fiel, além de ser servo, ele era um servo fiel. Lembra do que Jesus dizia? Servo bom e fiel. Então Moisés era um servo bom e fiel. Ou Deus errou na escolha de Moisés? Não tem como, irmão. Servo bom e fiel. Então Moisés foi um servo fiel, né, e bom, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então nós entendemos aqui nas entrelinhas não, está claro, que Moisés era sombra. Moisés, ele estava testemunhando de algo que ainda iria se manifestar. Moisés estava começando algo que ainda iria ser revelado. Ele não tinha revelação. Ele estava testemunhando apenas de coisas que ainda seria futuramente, no futuro de Moisés, anunciada. Então Moisés, isso mostra que Moisés era sim fiel. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus. Aí agora já, a casa de Deus aqui já não é Israel. Olha lá, ó. A qual casa somos nós. Aí, ó, mas nós aqui, Paulo se referia aos ouvintes. Mas os ouvintes de Paulo não era só judeu, era gentil. Então nós aqui encaixa os gentios, os não judeus, né? A qual casa somos nós, disse Paulo. Se tão somente, aqui tem uma observação, né? Tem uma condição. Se tão somente conservarmos, guardarmos até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Isso aqui nos ensina algo. A casa de Deus somos nós se nós conservarmos esta lição. Porque a partir do momento que você abre mão dessa lição, ou seja, desse entendimento, você não é mais casa de Deus. Mas como assim, irmão? Se eu não sou mais casa de Deus? Querido, a casa continua sendo de Deus, mas a casa continua inabitável. Lembra do que Jesus falou por meio da parábola? Que ele veio, limpou a casa, expulsou os espíritos maus. Mas a casa ficou vazia, não foi preenchida pela presença de Deus. Aí vem outros espíritos piores, né, naquela condição humana, e foi destruição da vida daquele homem. Então o que é que o próprio Paulo fala em Efésios 5,18? Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho de mas enchei-vos do... Encher do Espírito é conservar até o fim essa confiança. Eu vou para onde? Pedro disse: para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então daqui até a minha partida, eu conservo esta palavra, que eu sou casa de Deus, que nós somos a casa de Deus. Agora, a partir do momento que entra a incredulidade, que entra a minha natureza carnal gritando, e eu deixando de entender esse conceito de que nós somos o templo do Espírito, eu não sou mais casa de Deus. Não é que eu não seja no âmbito espiritual, mas é que a minha alma se perde nesse caminho. E a casa de Deus, ela não pode ser preenchida por qualquer coisa. Ela precisa ser preenchida pela presença de Deus. Nós somos a casa, mas a casa está vazia ou está cheia? Se está cheia de quê? De Deus ou do teu ego? Entendeu, irmão? Se tão somente conservarmos até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. É claro que nesse contexto eles esperavam ali a manifestação do Filho do Homem, a destruição total de Jerusalém e a manifestação plena da graça de Deus. Mas o sentido dá o mesmo. Aí vem Malaquias 4:4, mais uma vez. Nós lemos Jeremias, onde Jeremias disse que Deus não pediu sacrifício para tirar do Egito. Mas nós lemos Paulo falando aos Hebreus, onde Moisés era fiel. Então vamos lá, se Jeremias acertou, Moisés exigiu sacrifício, Deus não pediu a Moisés sacrifício. Então tá bom, então Moisés é menor do que Jeremias. Jeremias estava certo e Moisés estava errado. Não, até porque o ministério de Moisés
foi muito mais glorioso do que o ministério de Jeremias, gente. O ministério de Moisés foi muito mais importante do que o ministério de Jeremias. Jeremias era o profeta, e a lei estava dentro, e o profeta estava dentro do contexto da lei, não o contrário. O profeta estava dentro do contexto da lei. Antes da lei tinha profeta? Tinha? Não. O ministério do profeta aparece depois da lei. Antes da lei não tinha profeta. Balaão, depois da lei. Jeremias, depois da lei. Isaías, depois da lei. Malaquias, depois da lei. Daniel, depois da lei. Todos os profetas, Abacuque, depois da lei. Todos os profetas vieram depois do estabelecimento da lei. Porque é a lei que estabelece o sacerdócio levítico e o ministério profético. Então não posso dizer que Jeremias ele tem mais credibilidade do que Moisés. Então Jeremias também errou? Não, nenhum e nem outro. Os dois estavam certos dentro do seu contexto, dentro da sua fala, dentro da revelação, tá bom? Aí vem Malaquias agora. Malaquias 4:4. Aí Malaquias, não é Moisés e não é Jeremias, é Malaquias. Malaquias diz assim, ó, porque no capítulo 1, no versículo 1, diz lá em Malaquias, sentença de Deus sobre a casa de Israel enviada pelo profeta Malaquias. Então o profeta Malaquias, ele veio sentenciar Israel. E aí o Malaquias, não é Moisés, não é Jeremias, o Malaquias diz assim, lembrai-vos da lei de... Como é que Deus ia mandar o povo lembrar da lei de Moisés, se Moisés inventou alguma coisa dentro da lei? Então isso mostra que de fato a lei, ela era algo que tinha que ser levado ao pé da letra, e foi Deus que deu a Moisés. Nós temos aqui, João capítulo 1, versículo 17, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Mais uma vez. Como é que você vai chamar alguém de servo se essa pessoa não te serve? Você contrata uma pessoa, não é empregada, né? Como é o nome? Me dê um nome chique aí. Uma secretária do lar. Mas você vai contratar alguém para fazer uma faxina na sua casa. Ou homem ou mulher, não sei, um jardineiro, enfim. Aí a pessoa não faz do jeito que você pediu. Então ela não te serviu. Então você pagou, você quer do jeito que você fez. Você pagou, não é isso? Estou pagando, então eu quero do meu jeito. Mas se a pessoa não fez, então ela não te serviu naquilo que você contratou para ela fazer. Você contrata o pedreiro, quer a casa assim. O cara vem e faz assado. Você não me serviu. Eu perdi dinheiro, perdi tempo, porque você não fez o que eu queria. Como é que Deus ia dizer por boca de Malaquias que Moisés servia, que Moisés era servo? Se Moisés tivesse falhado em alguma coisa. Escute bem, eu não estou mandando você comparar a minha pregação com a pregação de ninguém. Você que está aqui na gravação, no YouTube, eu nem quero receber no meu celular a mensagem, mas o irmão lá, ele explicou de outra forma. Eu não quero saber da explicação do irmão. E não é para levar essa mensagem para o irmão que pregou diferente. É só para você estudar. Isso aqui é conteúdo para você estudar. Se você acreditar dessa forma, amém. Se você acreditar da forma que o irmão falou, amém. A gente não briga. É só entendimento diferente. Tá bom? Então Malaquias disse, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe ordenei em Horebe, para toda a igreja, é isso? Não, olha lá, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então a lei de Moisés, gente, presta atenção, a lei de Moisés não só era os 10 mandamentos. O povo pensa que a lei de Moisés foi os 10 mandamentos que Deus escreveu com o dedo. Não. A lei de Moisés, na lei de Moisés, tinha estatutos e ordenanças. Imagine, mais de 613 ordenanças. Qual seria o tamanho daquela pedra que Moisés ia trazer na cabeça?
Imagine se Moisés tivesse que escrever tudo na pedra, ou Deus, né? Imagine se Deus tivesse que escrever, Janda, tudo na pedra lá. Olha, a mulher que foi pega em ato de adultério, o homem que comer carne de porco, não pode comer a carne sufocada, olha, tem que guardar o sábado, não pode desejar o que é do próximo, não pode desejar o que é do teu servo, não pode pegar o servo e fazer isso. Não tinha condição. Que pedra era essa? Como é que Moisés ia carregar essa pedra? Não, Deus resumiu tudo no 10 mandamentos. Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, mas Deus continuou falando com Moisés. O povo pensa, não, Deus só falou com Moisés no monte. Não, ali foi o primeiro encontro, depois teve o segundo encontro, né, porque ele quebrou as pedras, e aí esqueceu de tudo, teve que voltar de novo, aí teve o segundo encontro, e aí Deus deu de novo. Mas Moisés, você viu uma novela que passou aí num canal aí, que Moisés ficava escrevendo em casa? Era mais ou menos assim. Moisés recebeu a lei, mas quando ele desceu, ele pegou lá os papiros, os pergaminhos e começou a escrever o que Deus ia orientando. Faça assim, Moisés, a lei assim, a lei do servo, a lei do leproso, a lei da adúltera, a lei disso, a lei daquilo. Isso chama estatutos e ordenança. Tudo dentro da lei. A lei do sacrifício. Olha, pega o menino. Menino, não era menina, tá? Pega o menino de 8 dias de nascido, leva no templo, chega lá, apresenta a Deus. E quando apresentar a Deus, o menino de 8 dias de nascido, pega a pedra, ó, corta lá o pavizinho do menino lá, ó, faz a circuncisão. Fez a circuncisão no menino, apresenta pela lei de Moisés, apresenta um casal de pombo e um casal de rolinha ao sacerdote. Aí vem o pastor, hoje, traga aqui sua filha que eu vou apresentar para Deus. Nada a ver. Traga aqui seu filho, traga aqui seu cachorro, seu gato, seu papagaio. Não, irmão, aquilo era na lei, e era só menino, não era menina que era apresentado. Ah, irmão, mas Jesus foi apresentado. Jesus era judeu, cumprindo a lei. Pronto. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe ordenei em Horebe, para todo Israel, não é para a igreja, para Israel, para a casa de Deus Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Pronto, então Malaquias também errou. Moisés não era servo fiel. Claro que era, irmão. Malaquias não errou. A questão é o contexto, né? Eu vou falar uma coisa para você. Esse tipo de mensagem cansa não só a mente, mas cansa até a garganta. Porque são mensagens que a gente precisa explicar com detalhe, mastigar, porque senão fica aquela lacuna, irmão, não entendi direito. É igual a gente falar que a lei não existe e o camarada vir para cá. Então eu posso adulterar, eu posso matar, porque já que a lei não existe, a lei dizia não matarás, não adulterarás, então eu posso matar porque você está dizendo que a lei não existe. Ô irmão, mas o fim da lei é o amor, e quem ama não mata, não adultera, não mente, anda em Cristo, é só entender. E outra coisa, a lei da carne era a lei de Moisés, nós estamos na lei do Espírito de vida. Tem mais, aqui ó, Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, olha o que diz lá em Josué. Olha lá, aqui é interessante também. Depois da morte de Moisés, querido, olha, aqui cabia até outro tema, você só vai ouvir Deus depois que você matar Moisés. Seria um tema forte, né? Você só vai ouvir a voz de Deus depois que você matar Moisés. Ué, Moisés, mas a Bíblia diz não matarás. Matar Moisés na tua mente. Enquanto você estiver com Moisés, com a lei na mente, você não vai ouvir Deus nunca. Você só vai ouvir Deus depois que Moisés morrer. E detalhe, depois que você sair do luto. Porque mesmo você tendo matado Moisés na tua mente... Não, irmão, eu entendo que Moisés, Jesus cumpriu a lei, então Moisés já saiu da minha mente. Mas muitas vezes você está no luto ainda, no luto de Moisés. O que é o luto de Moisés? É paquerando com as coisas da lei. Irmão Elcio, eu sei que eu estou na graça, mas se eu fizer um jejum aí, será que não resolve umas causas na minha vida, não? É o luto de Moisés. Ô irmão Elcio, se eu for ali no monte de Itapuã ali, irmão Elcio, ficar de joelho ali uns 60 minutos, 1 hora orando, será que Deus não me responde não? Isso é o luto de Moisés. Você não está no luto de Moisés. Deus fala com você na tua mente, no teu coração, no teu espírito. Você não está no luto de Moisés.
Amém? Vai, irmã, vigia. Olha lá, Josué 1, 1 e 2. Olha lá, depois da morte de Moisés, mais uma vez, ó, servo do... Não faz sentido dizer que Moisés errou depois da morte. É claro, Moisés errou como todo ser humano erra, mas não no sentido da lei. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun. Agora aqui é interessante, ó. Servidor de quem? Por que Moisés não servia a Deus? Por que Josué não servia a Deus? Simples, por causa do pastor Moisés. Sabe por que eu passei 18 anos, Giovanni, você, e a gente não serviu a Deus na tradição evangélica? Porque a gente serviu os nossos pastores. A gente não servia a Deus, a gente achava que estava servindo a Deus. Nós não éramos servo de Deus, nós temíamos a Deus, porque como filho de Deus, em qualquer lugar que você esteja, você está temendo a Deus. Mas você não servia a Deus. Eu passei 18 anos no sistema evangélico servindo aos meus pastores. Porque os meus pastores diziam, faça isso em nome de Jesus. Eu fazia. O membro estava doente na casa, sem poder ir para a congregação. Os meus pastores diziam, vai lá, leva a ceia e pega o dízimo. Eu obedeci o pastor, porque se eu obedecesse Deus, eu não ia levar a chamada ceia, porque não existe, é Páscoa. E também não ia pedir dízimo, porque dízimo não é dinheiro, era colheita. Então aí eu estaria servindo a Deus e não o meu pastor. Mas como eu estava servindo ao meu pastor, então eu não servia a Deus. Josué não era servo de Deus, ele era servidor de quem? Do pastor dele, Moisés. Viu aí? Ele servia a Moisés. O Senhor falou, no caso, a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo... Levanta-te, primeira atitude, você tem que andar. Você tem que andar pela fé, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Se você ficar sentado, acomodado, só esperando o bispo tal, o pastor Y, conversa, você que precisa se levantar, quer prosperar, é você, vai semear, vai plantar. Quer crescer na vida? É você, vai estudar. Quer manter um relacionamento bom? É você, tem que mudar. Somos nós. Deus nos ensina a levantar, a lutar, a batalhar por fé, como disse Judas, não Iscariotes, o irmão do Senhor. Agora o povo fica tudo. Eu vim aqui para o pastor colocar a mão na minha cabeça. Eu vim aqui para o pastor me dar um copo com água orada. Eu vim aqui para o pastor orar pelo meu casamento para ver se é de Deus ou não. É você e Deus. Ore você, observe você, analise você e encare você. Eu vim aqui para o Senhor orar pela minha carteira de trabalho, para Deus abrir uma porta. Está entregando o currículo? Não. Ué? Senhor, eu não aceito esta vida, Senhor. Eu não aceito esse salário mínimo. Está estudando, está correndo atrás de uma vida melhor? Não, mas eu estou esperando um milagre. Por quê? Porque o meu pastor, irmão Elcio, ele disse assim: e você estará sempre por cima e nunca por baixo. E você será sempre cabeça e nunca cauda. Aí o irmão fica lá, não estuda, não trabalha, não luta, não corre atrás. Fica lá, amém, Jesus, eu recebo. Recebe o quê se aquela palavra não foi para você? Fica recebendo Bolsa Família, querendo prosperar com Bolsa Família. Safira outro dia, está na escola particular, tem que estudar. Outro dia ela disse, eu não quero estudar não. Você não disse que quer ser médica? Quero ser médica. E como é que vai ser médica sem estudar? Não vou estudar não. Aí a mãe disse, então tu vai ter que trabalhar, dá duro. Ela, não, eu vou viver do Bolsa Família. É brincadeira? É minha filha. A Bolsa Família é um auxílio. Bolsa Família é um auxílio bom para quem precisa. Mas Bolsa Família não pode ser salário de encostado, não. É para quem precisa, mas o povo agora... desculpe, né?
Porque não só é a mulher, tem um homem também que é malandro. Estão fazendo filho à torta e à direito para pendurar tudo no Bolsa Família. Meu Deus. Olha, a irmã está revelando aí que recebe a Bolsa Família. Ô, glória. Olha lá, vamos voltar. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Você só vai ouvir o Senhor depois que você sair do luto de Moisés. Porque Josué aqui estava no luto. Josué aqui estava triste. Josué estava desanimado. Então, quando você está desanimado... gente, rapidinho aqui. Isso é importante, isso edifica, isso edifica. Qual era a situação aqui de Josué? Depois você lê lá. Depois você lê. A situação de Josué aqui era um desânimo total, amargurado, triste. Afinal de contas, Moisés morreu. E era normal, isso faz parte do ser humano. Muitas vezes a gente fica triste, irmão. A perca de alguém na família, uma doença, a gente fica triste. Nós somos seres humanos. Se abate. Então o Josué, ele estava desanimado, ele estava triste. Ele estava de luto, mas isso aí tem um perigo. Quando você está desanimado, quando você está triste, você não produz nada, você não cresce. Sabe aquele dia que você acorda assim, hoje eu vou ficar deitado o dia todo. Tu pode até ficar, só vai ter prejuízo. Vai comer o dia todo, não vai produzir nada. Agora levante, toma um café quente e vai ali no quintal, corta uns galhos de mato, pega uma enxada, uma vassoura, dá um grau na casa, ou sai para ir trabalhar. De repente a tua mente abre, você se alegra, diz, pai, se eu estivesse em casa dormindo triste, não é isso? Com a minha depressão, eu não tinha feito nada. Mas quando você levanta, toma ânimo e vai à frente, você consegue. Então o Josué estava assim, triste, desanimado. Sabe? Aí Deus disse, levanta-te, pois, agora, é já. Levanta-te, pois, agora. Passa, olha os detalhes, passa esse Jordão. Aqui tem revelação descendo do céu, irmão. Você precisa se levantar agora. Não é agora da cadeira, tá? Mas é aqui, ei. Você precisa se levantar agora, pare de ficar pensando naquilo que não deu certo, pare de ficar sentado, acomodado naquilo que não prosperou. Você precisa se levantar agora, levanta-te agora e passa esse Jordão. Josué teve que passar aquele Jordão. Qual é o Jordão da tua vida? Você precisa passar o Jordão da tua vida. Qual é o Jordão da tua vida? Pode ser uma dificuldade. O Jordão aqui era uma barreira, viu? Imagine Josué desanimado, ter que se levantar naquela hora e passar o Jordão. Como? O homem estava de luto. O homem estava desanimado, sem saber o que fazer. O Senhor dele, aquele que orientava ele, o pastor dele, morreu. Tem crente que quando o pastor morre, ele morre junto. Tem crente que quando o pastor adultera, ele adultera junto. Tem crente que quando o pastor abandona a igreja e vai para o mundão, como eles chamam, o crente também vai para o mundão. Eu conhecia pessoas, irmãs, pessoas de oração, que quando a missionária do Cocó de Fogo se desviou, as irmãs também se desviaram e disseram bem assim, ela era a minha referência, ela caiu, aí eu me desanimei. Meu irmão, eu posso me colocar como exemplo, mas se Elcio falhar, não fale porque o irmão Elcio falhou, não. Eu sou ser humano, você é ser humano. Eu não posso ficar olhando para os teus fracassos, para as tuas derrotas. Eu preciso ficar olhando para aquilo que me dá ânimo, para aquilo que me dá esperança, para aquilo que me incentiva a crescer. Não fica olhando para quem está caindo, não. Fica olhando para aquele que está de pé, para aquele que está andando, caminhando. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Eu vou sozinho porque ninguém manda na minha vida, eu vou sozinho porque eu sou dono do meu próprio nariz. Quem disse? Josué, passa esse Jordão, tu e todo este. Agora imagine, irmão, imagine Deus chegando para você assim, te dando uma responsabilidade. Você está lá desanimado, sozinho, chorando. Deus diz, levanta,
Põe-te de pé e agora eu vou te dar trabalho. Vou te dar ministério. Vou te dar serviço. Você vai cuidar de pessoas. Oh, meu Deus, eu não estou cuidando nem de mim mesmo. Presta atenção. Quando você se ocupa, você cresce. Quando você se ocupa, sua mente não fica vazia, como diziam os nossos avós. Mente vazia é a oficina do... Como diz o povo. Se tua mente está vazia, se você não tem responsabilidade com nada, o que é que você vai pensar? Por que é que você vê aí jovens nas drogas? Porque não ajuda o pai, não ajuda a mãe, não lava um prato. Mulheres de 16 anos em casa. Eu tenho um primo de 22 anos que tira a cueca e joga para a mãe pegar e lavar. Se estiver me ouvindo, toma vergonha na sua cara, rapaz. Que isso, rapaz? Não ajuda a mãe, não ajuda o pai, não faz nada. Aí a mente fica vazia. Com 16 anos está aí no mundo do tráfico, fazendo besteira, tirando vida, porque não tem ocupação. Josué estava desanimado, Josué estava depressivo, Josué estava triste. Deus disse: você vai ter que levantar. Esqueça Moisés, você vai ter que levantar. Você vai passar esse Jordão, essa barreira, você vai passar esse Jordão da sua vida, você vai enfrentar esse luto, você vai superar essa perda, você vai passar esse Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, agora você vai ter responsabilidade. Está aí com 9 anos. A gente tem que começar a dar responsabilidade. Tem animal, vai ter que limpar, vai ter que colocar o pratinho de comida. Comeu, jogou o pratinho na pia. Aprenda a começar a lavar. Tem que aprender, tem que ir dando responsabilidade, senão fica afogado. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí fico, agora volta para a doutrina, né? Aí fica os cristãos até hoje. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando, nunca vai, né, irmão? Porque a terra que Deus prometeu, que era Canaã, era para quem? Para a igreja? Não, para os filhos de Israel. Não é você que vai caminhando para Canaã, foi o povo. Já foi, né, irmã? Já foi em Canaã, já voltou. Já passou no Rio Jordão, já rodou a muralha de Jericó. Rapaz, a irmã já foi em Israel, foi? Tá vendo aí? A irmã aqui já foi em Israel, já rodou a muralha de Jericó, já foi em Canaã. Já... Tu e toda a casa, os filhos de Israel. Tem mais? Tem. 2 Coríntios 3:5. Vamos lá. Vou adiantar aqui. Aqui a só revelação é fácil. Fácil entender. Paulo falando, 2 Coríntios 3:5. Vamos lá. E o tema é: o véu não revela. Se tem o véu é a lei. Se tem a lei, não recebe a revelação. 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos, pois a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, tá? 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então Deus capacitou seu povo, e principalmente nós que estamos nesse pacto, é para falar de uma nova aliança. Deus me capacitou, te capacitou para ministrar, pregar, falar de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, mas o Espírito... Eu fui fazer teologia, o pastor disse: não faça, porque a letra mata. Ele disse que o que ia me matar era teologia. Não, irmão, a letra que mata aqui era a lei. E o próprio contexto vai dizer isso, tá? Então, você vai ser ministro de uma nova aliança. Agora isso é interessante, ó. Bem interessante isso aqui. Eu tava ontem digitando, e como eu falo para vocês, quando a gente está fazendo uma mensagem, o Espírito está ali ministrando, né? Você está absorvendo os detalhes. Olha que interessante. O qual também nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu parei nesse texto e eu analisei que a graça também, ela contém letra. Que letra?
A letra das muitas informações. Paulo disse, a ciência incha, o amor edifica. Às vezes a gente se enche muito de conhecimento da graça, isso se torna uma letra em nós. E você conhece muito tema, muito assunto, mas se você não der fruto em cima desse conhecimento, essa letra da graça também está te matando. Quantos irmãos eu conheço aqui? Eu estou apontando para a câmera, né? Mas quantos irmãos eu conheço de rede social que pregam o evangelho da graça, com sabedoria. Mas agora estão pregando, falando da graça, com a Heineken na mão. Agora estão falando da graça com cigarro. Agora estão falando da graça na carnalidade. E dizendo assim, eu sou livre. Você conhece a graça, mas você se tornou um letrado na graça. Muita informação, muito conteúdo, sem vida. Então, queridos, é claro que a letra aqui se referia à lei, mas ser ministro de uma nova aliança requer de nós também um comportamento diferente. A graça de Deus não pode, a graça de Deus não pode tirar o nosso temor de Deus, gente. Precisamos manter o zelo e o temor de Deus em graça. Você é ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E Jesus falou em João 6:63, Jesus disse, a carne para nada, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a mensagem da graça, ela é Espírito e ela dá vida. Amém? Olha lá, 7. 2 Coríntios 3:7. Olha aí. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras, olha aí a letra que mata aí. A letra do versículo 6 é a lei do versículo 7. Aí o pastor disse que não, que a letra que mata é a teologia, é você ficar querendo muito conhecer Deus e não ter espiritualidade. Eles dizem que é pecado você estudar a Bíblia. Não, irmão, se você ficar estudando demais, você fica doido. Você tem que ser mais espiritual. Eu trabalhei com um pastor que ele dizia assim, irmão, eu não gosto de pregar na escola dominical. Porque a escola dominical tem que ensinar. Eu não gosto de ensinar. Eu coloco minha filha para ensinar e eu gosto só da hora do fogo. Eu falei, que fogo, irmão? Não, eu gosto da hora do culto de poder. Porque ele disse assim, porque a letra mata. Eu ficar estudando, eu vou morrer espiritualmente. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade. Quando Paulo disse que os bereanos eram os mais excelentes cristãos, porque o que Paulo falava, eles estavam, estudando, pesquisando. Tudo o contrário. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, e veio, né? De modo que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual lhe era transitória. Transitória, desvanecente, né? Passageira. Então a glória que havia sobre Moisés era uma glória que iria acabar, desvanecente, era transitória. É tão sério isso que quando Moisés desce com o rosto glorioso, ele colocou o véu, literalmente, porque se o povo continuasse olhando, a glória ia sumindo. E isso já mostra que a lei também ia desaparecer. A glória da lei ia acabar, até chegar Cristo. Não podia fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual lhe era transitória. Era uma glória desvanecente, ia acabar. 3:8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério da pedra, o ministério da lei, o ministério da morte, viu? Foi um ministério glorioso. Mas Paulo disse que o ministério do Espírito é muito mais glorioso. Agora o versículo 9, olha para aqui. 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério
da justiça. Então o ministério de Moisés era glorioso, mas a glória do ministério de Cristo, ele excede em glória. É muito mais glorioso. Por isso que nós não estamos em Moisés, nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 3,13, olha lá. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o resplendor que desvanecia. Quem era que olhava para Moisés? Era a igreja? Não, eram os filhos de Israel, porque era o ministério para Israel, para a casa de Deus que era Israel. Versículo 14, segunda... Queridos, aqui é 3, tá? Me atrapalhei aqui, botei o capítulo 4. Aqui é capítulo 3 ainda, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, não é agora, é quando Paulo falou lá, tá? Pois até o dia de hoje, a leitura da velha aliança permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é abolido, é tirado. Então, observe uma coisa. Paulo disse que até o dia de hoje, quando Paulo estava vivo, naquele tempo, até naquele momento que Paulo estava vivo falando, Paulo disse que toda a leitura da velha aliança, o véu permanecia no rosto do povo. O povo não entendia Cristo. O povo não entendia a graça, porque o véu estava no rosto. Agora imagine que Paulo morreu há mais de 2000 anos atrás. E há mais de 2000 anos, o povo continua com véu. Se o povo na época já era cego, por causa do véu, imagine 2000 anos depois. Se naquele tempo era difícil para Paulo esclarecer isso, imagine 2000 anos de uma mente atrofiada, calcificada, enferrujada, com tantas as informações e religiões que vêm para a mente do ser humano. Imagine hoje, se naquele tempo era difícil para Paulo explicar as questões acerca de manifestações espirituais, demônios e etc., imagine hoje. Hoje em dia o camarada acredita que pombagira, que é folclore da África, é um demônio. O camarada acredita que o tal da Maria Padilha, que é o nome de uma atriz de novela global, é um espírito maligno das trevas. O camarada acredita que um folclore de Zé Pilintra, Zé Pilantra, algo cultural, são demônios que estão aí. O camarada acredita que uma pessoa se manifesta e ele tem um demônio boiadeiro. É o espírito do demônio boiadeiro. Se naquele tempo era difícil explicar isso, imagine hoje, irmão. Imagine a dificuldade que nós temos hoje para explicar que isso não tem nada a ver com o Evangelho, que isso é só religiosidade e tradição passada de geração a geração há mais de 2000 anos. E o povo acreditando que isso é verdadeiro. É complicado. Só o Pai para revelar, de fato, para você se libertar desse sistema que há mais de 2000 anos vem enganando as pessoas. Porque enquanto permanece a leitura da velha aliança, o mesmo véu não lhe permanece no mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu foi abolido, foi tirado. Estamos finalizando. 15, é 3,15, tá? Eu errei ali no capítulo. 2 Coríntios 3,15. Sim, até o dia de hoje, no tempo de Paulo, sempre que Moisés é lido, Moisés é a lei. Sempre que Moisés é lido, um véu, está posto sobre o coração deles. Coração ali, a mente. Aí Paulo disse, naquele tempo, que até o dia de hoje, daquele tempo, enquanto Moisés era lido, tinha um véu na mente do povo, no coração do povo. Você vai conseguir enxergar alguma coisa com véu? Não consegue.
Enquanto esse véu não for removido, você não consegue entender a revelação do Evangelho. Enquanto os pastores ficarem aí pregando sacrifício no altar, dízimo, jejum, monte, oferta para Deus abençoar, templo religioso como casa de Deus, enquanto esses pastores ficarem dizendo, eu vou te ungir com óleo, eu vou abençoar a sua vida, eu vou colocar a mão sobre você e vou quebrar essa maldição. Enquanto esses pastores continuar com isso, os filhos de Deus continuarão ainda com o véu. Enquanto os pastores continuarem fazendo esse sacrifício, campanha do sal, campanha da rosa, campanha da fogueira, campanha do coentro, campanha da caneta, campanha do lenço, enquanto esse povo continuar com esse projeto maligno religioso, o povo de Deus continua com o véu, cego, não consegue enxergar Cristo, porque não serve a Deus, serve ao seu Senhor, são servidores de homens. Agora, 3:16. Não sei por que impliquei com esse 4 aqui. 3:16. Contudo, convertendo-se um deles. Basta um se converter. Porque não é todo mundo que vai se converter. Todo mundo vira crente. Todo mundo vira religioso. Todo mundo vira evangélico. Mas nem todo mundo vira cristão. Nem todo mundo se converte a Cristo. Porque, presta atenção, se converter a Cristo não é levantar a mão e aceitar Jesus. Isso é se converter a uma religião. Isso é servir a uma religião. Se converter a Cristo é entender o que Cristo fez. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, o véu lhe é tirado. Bom, você se converte ao Senhor, a lei é tirada da sua vida. O véu é retirado. Você começa a entender agora o que é Jesus, quem foi Moisés, o que é a casa de Deus que somos nós, o que foi casa de Deus que era Jerusalém, e você começa agora a ter uma outra visão acerca do reino de Deus. E aqui nós encerramos 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18, tá bom, irmãos? Vocês estão aqui na gravação? É que eu errei ali, coloquei o capítulo 4. Capítulo 3. 2 Coríntios 3:18. Diz assim: mas todos nós, com caras descobertas, sem o véu, sem Moisés, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pela lei de Moisés, não, como pelo Espírito do Senhor. E aqui tem outra coisa interessante. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo. Refletir aqui no contexto é o reflexo, tá certo? Porque aqui Paulo está fazendo analogia com o espelho, né? Então Paulo está falando de reflexo. Refletindo aqui é o reflexo de um espelho. Mas agora, com o nosso entendimento e graça, refletindo, não é mais refletindo, é refletindo aqui, ó, na mente. Eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso estudar, eu preciso compreender. Eu não preciso de um reflexo, me ver em alguém, me ver no espelho. Eu preciso ver Deus aqui agora. Lembra de Jó? Antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Amém? Amém? Graça e paz, e até o nosso próximo encontro.